Vamos dar sequência então aqui ao Jornal da Manhã, porque a Petrobras ainda avalia o pagamento de dividendos extraordinários e pode anunciar a decisão neste mês. A reportagem agora do Rodrigo Viga. A Petrobras pode anunciar ainda esse ano o pagamento de dividendos extraordinários aos seus acionistas. Foi o que disse a cúpula da empresa nesta sexta-feira, poucas horas depois do anúncio de um lucro bilionário no terceiro trimestre de 2024. Petrobras teve um lucro líquido de aproximadamente 32,6 bilhões de reais no terceiro tri desse ano, um crescimento de mais de 22% em relação a igual período do ano passado. Segundo o diretor financeiro da estatal Fernando Melgarejo, a companhia pode sim anunciar dividendos extraordinários em meio à divulgação do plano estratégico 2025 a 2029. Em relação ao terceiro trimestre desse ano, a companhia não vai pagar nenhum dividendo extraordinário, apenas chamados dividendos regulares, mais de 17 bilhões de reais em duas parcelas. Elas serão pagas no começo de 2025. Quando a gente fala, respondendo a segunda pergunta, né? Eu acho que é importante explicar aqui o funcionamento da nossa reserva de remuneração de capital. A reserva não significa que temos caixa, né? São conceitos relativamente distintos. A reserva é uma espécie de provisão contábil associada à destinação do lucro do exercício. Quando a gente decide por pagamento de dividendos, sejam eles ordinários ou especiais, a gente está olhando o fluxo de caixa da companhia nessa visão de curto, médio e longo prazo. Né? E a reserva, nesse sentido, é um instrumento para o pagamento e não um drive de decisão. Vou fazer o pagamento porque tenho saldo na reserva. Não é isso. Eu tenho que saber se eu tenho caixa e se essa distribuição ela é sustentável. A presidente da Petrobras, Magda Chambriard, comemorou o resultado de mais de 32 bilhões de reais no terceiro trimestre desse ano. Chamou o desempenho de extraordinário e um sinal claro de que a companhia está no caminho certo. Entendemos que estamos no caminho certo, né? Estamos no caminho certo, com uma geração de caixa crescente, com muitas plataformas a entrar, garantindo um ramp-up de produção no país até 2030, 2032, né? Um maior volume de investimentos e uma dívida no menor patamar desde 2008, né? Então, essa nossa dívida financeira, eu diria que é praticamente irrisória frente ao tamanho da Petrobras e a menor dívida financeira da empresa desde 2008. A Petrobras conseguiu um resultado bilionário, 22% maior do que no mesmo período do ano passado, mesmo em um ambiente desfavorável para o Brent, barril do petróleo, usado como referência para as petroleiras do Brasil e do mundo, estava agora no patamar mais baixo do que no mesmo período do ano passado. Mas a companhia adotou medidas operacionais, maior utilização de suas refinarias, maior produção de derivados de petróleo, como, por exemplo, combustível para aviação, querosene de aviação, e ainda o diesel para compensar esse efeito do barril do petróleo do tipo Brent. Esse ano de 2024 está sendo marcado por não haver nenhum reajuste, até agora, no preço do diesel. Segundo o diretor executivo de logística, comercialização e mercados da Petrobras, Cláudio Romeu Schlusser, isso se deve graças à nova política comercial da petroleira brasileira, que não repassa mais a volatilidade internacional para o consumidor brasileiro. No passado, nós tínhamos uma estratégia comercial que ela praticamente transferia e repassava diariamente para cima ou para baixo, né, todas as oscilações de cotações internacionais, inclusive o câmbio. E isso realmente trazia uma série de dificuldades, tanto para a economia do país de uma forma geral, e não dava uma estabilidade. Então, hoje, nós não fazemos mais isso. Então, hoje nós não transferimos esse comportamento, né, volátil do ambiente externo e também do câmbio para o nosso preço interno de combustível. Como é que nós fizemos isso? Através da nova estratégia comercial. A estratégia comercial ela leva em consideração termos preços competitivos no mercado.
Paralelamente, a cúpula da Petrobras já está quase que finalizando o novo plano de negócios para o período 2025 a 2029. A expectativa, segundo fontes da Jovem Pan, é que esse plano de investimentos fique na casa de 110 bilhões de dólares. Isso representaria um crescimento de 8% em relação ao plano atual, o 2024 a 2028. Do Rio, Rodrigo Viga. Eduardo Maurício, eu quero ouvi-lo. Os dividendos, eles viraram um porto seguro para os investimentos. A pessoa compra lá dividendos do banco, da Petrobras, que é a maior empresa do Brasil, e depois recebiam aí sem pagar imposto ainda. Era a grande vantagem. E nós temos observado uma mudança após aí o início do governo Lula 3, né? Principalmente em relação à Petrobras. Então isso, claro, evidentemente traz uma preocupação para quem deseja aderir à questão dos dividendos. Sim, obviamente é uma preocupação. Agora eu vejo o seguinte, tem que ser feita uma análise de um plano financeiro da empresa, como é que está a empresa, né? Eu vejo que tem um crescimento de caixa, tem uma diminuição significativa da dívida pública. Então eu vejo que, de fato, esse pagamento, né, que está em questão da distribuição dos proventos, eu vejo que também está alinhado à política de remuneração dos acionistas, né? Que atualmente está em vigência, inclusive, e com a qual prevê, no caso de endividamento bruto, ou igual ou inferior ao nível máximo de endividamento definido no plano estratégico da empresa, que atualmente é 65 bilhões, né, de dólares. Então eu vejo que a análise do plano estratégico em vigor é o que é de mais importância neste cenário. E também a Petrobras, ela deverá distribuir aí aos seus acionistas 45% do fluxo de caixa livre. Então, essa distribuição é compatível, né, com a sustentabilidade financeira da companhia. E, sobretudo, deve ser analisado aí o plano estratégico da empresa, que, do meu ver, de tudo que eu venho acompanhado, faz jus, sim, à distribuição dos proventos. E essa decisão pode ser anunciada aí no mês de junho, né? No mês junto ao plano estratégico.